E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Pai, estamos diante da Tua Santa Palavra, Senhor, e estamos nesse período de uma série de mensagens, de uma vida abençoada. E eu quero pedir a Deus que o Senhor possa nos instruir, que possamos aprender mais da Tua Palavra. Hoje nós estamos com essa palavra que o Senhor tem dirigido o meu coração. E eu peço que o querido Espírito Santo de Deus, revela-se através dessa palavra. Fala conosco. Espírito Santo, tenha liberdade de agir e de fazer a Tua obra nesta noite sobre nós. Eu te peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Nós estamos falando nessa série de mensagens nesses dias a respeito de homens de Deus que obtiveram sucesso na sua vida, que tiveram uma vida abençoada, que superaram crises, que saíram de um momento difícil e conseguiram chegar em um momento de conquista. Outros até mesmo que nasceram em um momento de conquista e passaram em crises no meio do caminho, mas obtiveram uma vida abençoada em Deus, uma vida abençoada em Cristo. O homem que eu quero falar hoje chama-se Saulo, Saulo de Tarso, que também é conhecido como o apóstolo Paulo. Paulo, seu nome grego. Algumas pessoas até dizem por aí que quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus mudou o seu nome. Na verdade, isso não aconteceu. Paulo, ele tinha cidadania romana, como tinha cidadania judaica, porque ele era judeu de nascença. Mas com o passar do tempo, a sua família se tornou uma família em Tarso muito influente e ele adquiriu a cidadania romana. E essa cidadania garantiu a ele que ele tivesse um nome grego, e o nome dele grego é Paulo. Então ele tinha dois nomes, um nome na sua cidadania, como se fosse uma conversão do nome, e o nome dele no judaísmo. Saulo, um moço que teve princípios cristãos. A história, se você ler livro de Atos dos Apóstolos, em vários pontos mostra que Saulo, ele cresceu numa família que ensinou a ele a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Como todo bom menino, dos seus 7 anos aos 12 anos, ele recebeu um ensinador, alguém que instruiu ele no caminho do Senhor. Aos 12 anos de idade, ele foi levado a Jerusalém. E em Jerusalém, ele foi sabatinado. Quando foi sabatinado, ele passou na sabatina, foi aprovado e separado para a obra do Senhor em alguma área que ele pudesse atuar. Como ele não era filho na linhagem levítica, ele teria que atuar como rabino, ensinador ou em alguma outra área. Então Saulo não volta mais para Tarso. Agora ele, a partir dos 12 anos, ele permanece em Jerusalém, morando com sua irmã e com seu sobrinho. Ali ele começa a aprender a palavra de Deus nos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande ensinador, um rabino conhecidíssimo da época de Cristo, respeitado, um homem sábio, neto de Eliel. Ele é um dos homens que, mesmo sendo da linhagem de fariseus, ele dizia que o Cristo deveria padecer e ser morto pelos pecados do homem. Mas quando Jesus veio, isso acabou sendo esquecido. Foi por isso que Gamaliel, na alta perseguição, ele disse: não persigam os apóstolos, deixem eles. Se a doutrina for de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus, vai se acabar. E a doutrina permanece até os dias de hoje, provando que ela é de Deus. A Bíblia fala que Saulo, quando começou a crescer dentro do farisaísmo, ele se tornou um homem temente a Deus.
mas também muito regular nas leis do Senhor. Tão regular nas leis do Senhor que ele começou já na sua juventude perseguir aqueles que serviam a Cristo. A Bíblia fala que ele participou de grupos que perseguiam os cristãos, a ponto de liderar alguns grupos. E quando ele liderou alguns grupos, um dos grandes fatos que chama atenção é a prisão de Estevão. Quando Estevão é preso, Saulo estava na liderança daquele grupo que prende Estevão. Foi ele que leva Estevão a julgamento, e o julgamento de Estevão leva ele à condenação de apedrejamento. Foi aos pés de Paulo que as roupas de Estevão foram jogadas depois que ele morreu. Mas foi também Paulo que ouviu Estevão dizendo: eis que vejo os céus abertos e Jesus assentado à destra do Pai. A Bíblia fala que Saulo então, depois desse fato, intensifica a sua corrida. Mas por conta da fama que aconteceu na vida dele e do grupo que seguia Paulo, ali os discípulos começaram a se dispersar, se espalhar, fugir de Jerusalém. Então Paulo diz a história que em Atos dos Apóstolos ele recebe uma carta para sair de Jerusalém e perseguir os cristãos em qualquer lugar, com aquela carta autorizando ele como um perseguidor nato do farisaísmo. E aí a história diz que Paulo, em um determinado dia, ele resolve viajar para Damasco. E nessa viagem, a história diz, Atos dos Apóstolos fala que Jesus aparece para ele no meio do caminho. E quando aparece para ele no meio do caminho, Saulo tem um encontro com Cristo a ponto de ficar cego diante da luz da presença de Cristo. Cristo diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, ouvindo que era a voz de Deus, ele diz: como persigo, Senhor? E ele disse: me persegues, duro será lutar contra os agrilhões. Deus estava dizendo: aquele que persegue será perseguido. É a lei da semeadura. E aí Paulo tem um encontro com Cristo, e depois desse encontro com Cristo, ele é levado para o lugar onde ele estava quando Ananias o encontra. Deus vai na casa de Ananias e fala: Ananias, vai lá agora e unge Paulo, meu servo. Se você ler o texto, Ananias fala: eu não vou não, misericórdia, Saulo está matando todo mundo, como é que eu vou chegar lá? Mas a Bíblia diz que Deus fala para Ananias: Ananias, vai lá, porque esse homem é um homem escolhido. Eu o escolhi para pregar o meu evangelho aos gentios. A Bíblia diz então que Ananias é inspirado por Deus e vai e unge Saulo, que é Paulo. Não vamos tratar os dois nomes, mas é a mesma pessoa. Paulo é ungido e a Bíblia fala que as escamas caem dos seus olhos, e aí ele recebe o Espírito de Deus sobre a sua vida, é batizado nas águas, e Paulo agora começa um processo de conversão. Paulo começa um processo de conhecimento de quem é Jesus, e ele conhece Jesus por um tempo. Ali, se você ver o livro de Atos, de 10 a 12 anos, Paulo se preparou para sair pregar o Evangelho. Há 3 anos ele passou próximos dos discípulos, mas os discípulos também não acreditavam que ele ainda tinha uma conversão genuína. Foi Bartolomeu e ali Timóteo que conseguiram convencer os discípulos que Paulo tinha tido uma conversão genuína. Paulo então vai para as viagens missionárias, e você conhece a história. Em meio a essas viagens ele funda igrejas em Cristo Jesus, e depois que ele funda as igrejas, ele começa a escrever para essas igrejas, e as suas cartas viraram os evangelhos, as cartas que nós temos que inspiram, a carta aos Romanos, aos Efésios, 1ª e 2ª Coríntios, a carta de 1ª e 2ª Tessalonicense, cartas que foram inspiradoras para Tiago, para Timóteo, cartas que inspiraram a igreja até o dia de hoje. Paulo era esse homem, um homem que tinha características parecidas com as nossas, um homem que teve uma vida de sucesso, mas uma vida fortalecida em Cristo Jesus, e uma vida de mudança no meio do caminho. Ei, deixa eu dizer algo já para a sua vida profética nessa noite, que você possa tomar posse dessa palavra. Deus, quando entra na nossa história, é para mudar tudo. Deus, quando entra na nossa história, Ele vira a nossa vida do avesso. Ele muda tudo na nossa vida. Você pode cutucar alguém e dizer assim: você está preparado para mudar tudo? Está preparado para uma mudança geral? Pare para pensar a vida de Paulo, um homem que se preparou. E está aí uma coisa que você tem que guardar no teu coração: se prepare para aquilo que Deus tem na sua vida. Paulo se preparou, e ele se preparou nos melhores lugares.
Se você olhar, aprender nos pés de Gamaliel não é aprender em qualquer lugar. Ele se preparou com pessoas aptas a ensiná-lo. Ele teve um preparo muito forte, um preparo no conhecimento das Escrituras de uma forma tremenda. Paulo se aprofundou no conhecimento e conhecia a palavra de Deus de começo ao fim, sabia tudo sobre a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento Deus entra na vida dele e muda a história dele. Paulo agora, ele já não é aquele que era defensor do farisaísmo. Paulo agora passa a ser um cristão, seguidor de Cristo. Uma mudança completa acontece na vida dele. Uma mudança que faz com que ele deixe as coisas que andavam ali e agora comece a andar com outras coisas aqui. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendo com Paulo: estar apto à mudança faz parte de uma vida abençoada. Quando não estamos preparados para a mudança, quando não estamos abertos para a mudança, a nossa vida fica travada. Nós não podemos ter medo do novo, não podemos ter medo de ter novas experiências quando Deus está nos direcionando para essas experiências. Não podemos achar que temos que ficar em terra firme. Ei, deixa eu dizer uma coisa: terra firme é no lugar onde Deus quer que a gente esteja. Muitas vezes a gente se sente confortável, a gente se sente em um lugar onde parece que tudo está seguro, e você vê que Deus está te impulsionando para algo novo, e o novo às vezes assusta. O novo de Deus às vezes vem na nossa vida contrariando tudo que vivemos no dia a dia. Deixa eu dizer uma coisa para você: para ter uma vida abençoada, a gente tem que estar aberto para o novo que Deus tem para a nossa vida, e às vezes tem que abrir mão de coisas que são valorosas, abrir mão de coisas que você gastou tempo para construir, mas não era a direção que Deus tinha para você, e aí Deus te leva para uma nova direção. Tenha coragem, firmeza para voltar ao novo de Deus, viver o novo de Deus, porque o novo de Deus vai te levar na promessa, o novo de Deus vai te levar no centro da vontade dEle, o novo de Deus vai te colocar no propósito. Diga para quem está do seu lado assim: experimente o novo. Diga: o novo, diga: o novo é melhor. Cá para nós, você prefere andar de carro velho ou de carro novo? Se você preferir ficar em carro velho, sem problema. Outro dia alguém disse assim: ah, mas a pessoa sempre andou com carro manual, agora vai pegar um carro automático, acho que, será que vai se dar bem? Eu disse para ela assim: acostumar com o que é melhor sempre é mais fácil. O difícil é voltar para o manual depois, né, pastora? Depois que você acostuma com o bom, você não quer mais voltar para trás. Deixa eu dizer, o bom para você é a vontade de Deus. O bom para você não é só bom, é bom, perfeito e agradável, porque a vontade de Deus é assim para a sua vida. Esteja apto a mudanças. Você acredita que até para nós fecharmos, não, fecha sua mão assim, fecha sua mão. Fechou sua mão? Fechou? Bem fechado? Dá uma apertada. Apertou? Agora você vai fazer, presta atenção no que eu vou fazer, você vai fazer igual. Faça assim agora. Não é desconfortável? Percebeu que é desconfortável? Sabe por que é desconfortável? Porque toda vez você faz assim. Psicologicamente você faz assim. E aí para você mudar, é a mesma coisa, mas você mudou de jeito para fazer e você já sentiu desconfortável o jeito de fechar a mão. Porque tudo que é novo aparentemente é desconfortável. Tudo que é novo parece que você vai perder todo um lastro na sua vida. Tudo que é novo parece que você tem que abrir mão de muita coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você: o novo de Deus vai te levar para experiências que você nunca teve, mas serão as melhores experiências que você vai ter na sua vida. Diga para o seu irmão assim: tem experiências boas para você viver. A Bíblia fala que Paulo, quando ele experimenta o novo de Deus e começa por um novo caminho, ele precisa reaprender. Diga comigo: reaprender. Sabe o que significa? Que muitas coisas que nós aprendemos a vida toda podem ser deixadas para trás. Quando a gente vai para o novo de Deus, nós vamos para um caminho de reaprendizagem.
Quando nós vamos para o novo de Deus, nós temos que começar a reestudar a nova oportunidade que Deus está nos dando. E deixa eu dizer uma coisa, não existe idade para recomeçar. Não existe idade para o novo de Deus na sua vida. E o novo de Deus na sua vida pode ser na tua fé, pode ser no teu ministério, pode ser no teu trabalho, pode ser na sua casa. O novo de Deus significa uma reedição, reaprender. E reaprender significa crescer. Paulo, ele usa uma frase interessante que eu já vi alguns teólogos destruírem essa frase. Ele diz assim: tudo aquilo que eu aprendi hoje serve para mim como esterco. Algumas pessoas usam esse termo para dizer assim que não serviu de nada. Mas Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, serve como adubo para o crescimento do novo de Deus na minha vida. Sabe o que significa? Tudo que você tem de história nunca vai ser jogado fora. O que você tem de história serve para dar o início para o crescimento do novo de Deus sobre a sua vida. Tudo que você construiu até hoje nunca é perdido. Pelo contrário, quando nós damos a direção que Deus tem para nós, quando vamos para a direção que Deus tem para a nossa vida, ali, tudo que aprendemos até hoje serve como estrutura para o começo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Paulo disse assim, em cima disso eu construo o meu ministério. Se você olhar, Paulo passou 10 anos aprendendo o Evangelho. 10 anos com os discípulos, não com os apóstolos. Paulo passou pouco tempo com os apóstolos. Ele aprendeu realmente com o povo. E com Cristo através do Espírito de Deus. Essa reaprendizagem de Paulo foi para que ele descobrisse naquilo que ele conhecia quem era Jesus de verdade. Ele se dispôs a reaprender. Se dispôs a fazer algo novo, se dispôs e se colocou disponível para aprender mais daquilo que Deus tinha para a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa, você está preparado para aprender mais de Deus? E quando eu falo aprender mais de Deus, eu não estou dizendo só no âmbito espiritual, estou dizendo no âmbito físico, no âmbito material, no âmbito familiar. Porque muitas das vezes vivemos uma vida que parece perfeita no âmbito familiar, mas estamos cometendo alguns erros e precisamos reaprender com a palavra, com pessoas que possam nos instruir, mais velhas que já passaram por as mesmas experiências. Na vida profissional, muitas das vezes as portas se fecham de um lado porque Deus está nos direcionando para outro lado, e a gente tem que procurar enxergar e se preparar para isso, se direcionar para aquilo, se capacitar para o novo de Deus. Às vezes na vida espiritual algumas coisas aparentemente não dá certo aqui, porque Deus está te direcionando de verdade para o ministério que Ele tem na sua vida. Em todas as áreas da nossa vida, Deus trabalha nos dando um novo direcionamento, e a gente tem que procurar reaprender para estar apto a executar aquilo que está vindo nas nossas mãos. Ei, deixa eu dizer uma coisa, você ainda não sabe, mas o que está chegando nas suas mãos é muito grande. Eu vou abrir um parênteses para falar um pedacinho de uma mensagem que eu ouvi essa semana. O pregador falou a respeito da história de Pedro. Que Pedro foi o homem que mais conseguiu se colocar na posição de alguém que deveria ser desistido. Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Pedro murmurou constantemente. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, em vários momentos, pela sua intrepidez, foi rígido, cortou a orelha de Malco. Se fosse talvez eu, o pastor de Pedro, eu falar: Pedro, vai para o banco, chega. Dá mais não. Uma atrás da outra, cara. Dá não. Mas quando Jesus surge para Pedro, ele diz assim: Pedro, tu me amas? E depois de novo: tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pergunta a terceira vez: tu me amas?
E Pedro, um pouco que tristonho, fala assim: sim, se o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Ele não pediu para João, que era amigo, apacentar as ovelhas, pediu para Pedro. O que Pedro não sabia é que quando Jesus está entregando algo na mão dele, Pedro está recebendo algo futurístico, que não era para hoje. Sabe por que Jesus acredita em você? Porque Ele acredita no teu amanhã. Como assim, pastor? Jesus é levado aos céus. 10 dias depois o Espírito Santo desce, invade a casa, e todos são cheios do Espírito Santo. E quando todos são cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles saem para fora da casa e são tidos como embriagados, como pessoas que estão bêbadas àquela hora da tarde. E quando as pessoas começam a querer criticar porque achavam que ele estava bêbado, a Bíblia diz que Pedro se levanta. E quando Pedro se levanta e começa a pregar e dizer: isso é o que falou o profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e todos estariam cheios. E ele começa a pregar, e sabe o que aconteceu? No final da pregação ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Passou um tempo, Pedro volta de novo à oportunidade de pregar o Evangelho, e ele prega o Evangelho, e 4.000 almas aceitam a Jesus. E é interessante que ele não faz apelo, ele não está terminando ainda de pregar, as pessoas vêm no pé dele: o que eu preciso fazer para receber esse Jesus? Ele tem que parar a pregação para liberar a palavra de salvação sobre a vida daqueles homens. Passou-se uns dias, ele vai com o companheiro para o templo. Quando chega no templo, tem um coxo de nascença sentado na porta, e ele diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Quando Jesus olhou para Pedro e falou: tu me amas? Jesus está dizendo: eu sei o teu amanhã. Hoje você está assim, mas amanhã eu vou mudar a tua história, e você vai ser referência para a igreja do futuro. Deixa eu dizer uma coisa: você não enxerga o hoje, mas Deus enxerga o teu amanhã. Aleluias. Deus está apontando para amanhã. É o teu amanhã que importa para Deus. Ele está construindo a tua história. Nosso problema é que a gente sofre com o hoje, e não é mérito só seu, não. Se você olhar, a Bíblia diz que Paulo teve alguns momentos que são ímpares com os nossos momentos. Seja sincero aqui. Quem já fez, não é voto, mas fez um propósito: Deus, não vou mais errar nisso. E passou um tempo, você errou de novo. E aí você falou assim: não erro mais. E errou de novo. Sabe o que eu aprendo com Paulo? Admitir que é fraco faz parte de uma característica de alguém abençoado. Sabe o que Paulo escreveu? Ei, se fosse eu escrevendo um livro, eu teria que estar muito inspirado por Deus para dizer: e eu pequei de novo, eu pequei de novo, eu pequei. Eu sempre diria assim: Deus é bom o tempo todo, e pularia a parte dos erros. Mas Paulo escreve assim: tudo aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e aquilo que eu não quero fazer é o que eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Em um outro determinado momento, em uma fraqueza dele, diz assim: Senhor, em meio à minha fraqueza, os demônios me esbofeteiam. Eu preciso que o Senhor me ajude a sair desse momento de fraqueza. E aí Deus diz a ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ei, quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando reconhecemos quem somos de verdade diante de Deus, Deus começa a transformar o nosso eu interior para chegarmos na estatura daquilo que Deus tem para nós. E eu já vou dizer uma palavra para você: Deus conhece as tuas fraquezas, Deus conhece as tuas dificuldades, e é em meio a elas que Ele está trabalhando.
plano para fazer a boa obra acontecer na sua vida. Ei, não fique aí, às vezes temeroso. Eu não consigo orar, estou sentindo cobrado. Eu não estou querendo ir para o culto, estou sentindo cobrado. Hoje a palavra está dizendo para você: não sinta cobrado, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Aquele que prometeu é fiel para cumprir com a palavra. Siga em frente, não pare. Não deixe o inimigo falar no teu ouvido que os dias de fraqueza são para te derrotar. Sabe para que servem os dias de fraqueza na nossa vida? Para mostrar que ainda estamos em carne, para mostrar que ainda somos seres humanos. Um dia eu fui para um culto numa igreja tradicional. Quando eu cheguei na entrada da igreja, eu falei: Deus, desconfortável com esse terno, essa gravata. O Espírito de Deus falou assim: tira. Eu falei: mas é uma igreja tradicional. Tira. E eu tirei o terno, a gravata, e entrei só de camisa como eu estou aqui. A partir daquele dia eu mudei o jeito de vestir. Eu entrei. Os irmãos, desde a hora que eu cheguei na entrada, me trataram como um irmão da igreja. Só descobriram que eu era o pregador quando me chamaram para pregar. E o Espírito de Deus falou assim: você tem que ser igual a eles, não diferente. Porque para mim todos são iguais. Quando você põe essa indumentária, você afasta eles de você. E parece que você é um super-homem. Graças a Deus que não, porque o super-homem usa cueca por cima da calça. Coisa feia, né? Não podia deixar de falar isso. Mau gostos americanos, né? Mas você começa a parecer que tem algo diferente. E Deus falou claramente no meu coração: ei, nós somos iguais. Eu também sou falho. Se você andar um pouco comigo, você vai ver que eu erro muito. E parece que quanto mais eu a miro no lugar para acertar, parece que alguma coisa sopra e vai para o lado a flecha. Sabe o que significa? Somos seres humanos. Mas somos seres humanos dependentes daquele que morreu na cruz do Calvário por nós. E a sua misericórdia se renova na nossa vida a cada manhã. Cada manhã é uma nova oportunidade para acertar. Cada manhã é uma nova oportunidade para seguir em frente. Cada manhã é uma nova oportunidade que Deus nos dá para reconstruirmos a nossa história na direção certa, para o alvo certo. E hoje a palavra para a tua vida é: mire no alvo, siga em frente. Se tropeçar, levante, porque Deus levanta o homem até de 7 vezes e o põe de pé para a glória do nome dele. Oh, aleluia. Uma outra coisa que Paulo fala que é importantíssimo na nossa história, e a história dele me inspira, é que chega um determinado momento da vida dele, ele se sente pressionado por cobrança sobre o passado. Porque o passado dele era fácil de ser cobrado. Ele participou da morte de Estevão. Não foi o assassino, mas participou e passa a ser coadjuvante, que fala, né, pastor? Era um peso. E quando essa cobrança vem externa, porque a cobrança sempre acontece na nossa vida de duas formas: externa e interna. Quando a cobrança veio para a vida dele, ele não só falou, não só viveu, mas ele escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu rumo para o alvo, que é Cristo. Deixa eu dizer uma coisa: não deixe o teu passado te prender no presente para destruir o teu futuro. Não deixe o teu passado se intrometer nas suas decisões para que o teu futuro não aconteça. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que passou, passou. E quando eu falo passado, irmão, hoje à tarde é passado. Quando eu falo passado, ontem é passado.
Quando eu estou falando passado, eu não estou falando passado de tantos anos atrás, também inclui. Mas o que eu quero dizer é que o passado agora, quando nós chegamos à igreja, já é passado, porque já passou o louvor. Já passou um tempo que adoramos a Deus. Sabe o que significa? Os minutos que passam renova a história, que você pode decidir algo novo, esquecendo o que ficou para trás, mudando a sua rotina, mudando a sua forma de pensar e de agir. Não deixe o passado te puxar para baixo, pelo contrário, corta ele, para que você esteja livre para alcançar o alvo que Deus tem para a sua vida. Deus tem um alvo para você atingir e Ele está apontando. Vai que você vai acertar, vai que eu sou contigo. E às vezes você fica olhando para trás. Deixa eu dizer algo para você, guarde no teu coração. Sabe por que o espelho de um carro é pequeno? Retrovisor. A legislação não permite que passe de 3% do tamanho do vidro do para-brisa. Ou seja, você tem um vidro de para-brisa, o retrovisor não pode passar de 3% dele. Por que ele é tão pequeno? E o para-brisa é tão grande? Porque o teu passado só serve para você usar de referência. Aonde tem que estar o teu foco é na frente. O que você faz quando está dirigindo? De vez em quando você dá uma olhadinha para ver se tem alguém atrás. Mas você não fica dirigindo olhando para trás, você fica focado na frente. Teu passado pode vir para você para te dar direcionamento, para mostrar aonde consertar, para mostrar que nós somos falhos, mas nunca para nos dar a direção. O que nos dá a direção é o alvo que está à frente para ser alcançado, que é Cristo Jesus. Você pode cutucar alguém e dizer assim: você tem um alvo para alcançar. Diga, siga em frente. Diga, Deus vai renovar as tuas forças. Vem tempo novo de Deus aí. Sabe uma coisa que eu achei na vida de Paulo, no início da sua caminhada, e que ele passa essa fase no meio dela para o final? A Bíblia fala que Paulo tinha temores e aflições. A gente nunca para perceber. Mas era um homem de Deus, um dos que mais escreveu cartas a respeito da fé, de fundamentos. Mas ele não deixou de escrever que ele também tinha temores. Às vezes a gente se cobra porque temos temores de algumas coisas em volta da nossa vida. A gente vive preocupado. Deus me deu um novo amigo esses dias, que é o proprietário de um circo. E ontem, depois da mensagem que ele ouviu pregada da palavra de Deus no culto, ele falou assim: essa palavra veio ao meu encontro, porque eu tenho medo de tudo. Tenho medo de ser roubado, tenho medo de sair sozinho, tenho medo de avião. Se fechar a porta dentro da carreta, eu tenho medo de ficar lá dentro. Tenho medo de tudo. Temores. Mas os temores na vida de Paulo foram vencidos com o passar do tempo. Deixa eu dizer algo para você. Se existem temores na sua vida, não se cobre por eles, mas procure vencê-los. Se existem temores na sua vida, não se sinta inferior. Paulo disse que ele tinha temores e isso não fez dele inferior a qualquer outra pessoa. Pelo contrário, foi um foco para ele vencer algo na vida dele. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa focar em vencer os temores, mas não deixar os temores fazer de você um fraco. Porque o temor não faz de você alguma coisa. O que faz de você alguma coisa é o que Deus diz a seu respeito. O que faz de você alguma coisa é a promessa que Deus tem na sua vida. É ela que vai te levar para um caminho novo. Então diga comigo assim: temores posso até ter, mas acima deles tenho que ter confiança em Deus. Deus vai estar nesses momentos de crise. Deus vai estar nesses momentos de dificuldade.
Deus vai estar nesses momentos com você para fazer com que você supere, para fazer com que você vença, para fazer com que você vá além. Deixa eu dizer algo para você. Deus começa nessa noite a tratar temores que estão no teu coração, e você vai começar a entender que da tua vida cuida Ele. Ele é soberano sobre a sua vida e Ele está no controle de tudo. Diga: Deus está no controle da minha vida. Diga: se Ele está no controle, eu vou dormir no escuro. Aleluia. Aleluia. Mas pastor, nem a luz do banheiro? Deus vai te dar tanta segurança, que o teu sono vai ser o sono do justo, como diz a palavra. Deus vai dar tanta segurança que você vai entender que você pode superar os teus temores, porque Ele vai fazer de você alguém especial. Uma coisa que eu vejo na vida de Paulo, que nós precisamos ter na nossa vida como referência, é entender uma coisa: tudo que Deus nos ensina, tudo que nós somos instruídos, todo conhecimento que nós adquirimos, tanto na vida comum quanto na vida espiritual, nós temos que estar aptos a compartilhá-los. Quer ter uma vida abençoada? Ensina o que você sabe para alguém. Sabe por quê? É uma semente que você lança, e as sementes vão fazendo você crescer cada dia mais. Esses dias conversei com alguém que disse assim que ele trabalhou numa empresa em que ele foi para chefiar um setor da empresa. E dentro da empresa tinha alguns setores, e algumas pessoas que trabalhavam naquele setor trabalhavam há muitos anos ali. E ele queria saber como funcionava as coisas, e as pessoas faziam, mas escondiam como funcionava. Tinham medo. E ele começou a estudar todo o setor e reorganizou. E chegou para aquelas pessoas e falou assim: olha, a partir de hoje, esse é o novo formato de trabalhar. Então, como ele não aprendeu como eles trabalhavam, ele implantou um novo jeito de trabalhar. No final da tarde, ele se deparou com um senhor de idade que chegou na sala, fechou a sala e falou: posso falar com você? Ele falou: pode. O senhor nem se sentou. Disse para ele assim: você está querendo acabar com o meu serviço? Você quer acabar com o meu trabalho? Disse: por quê? Porque eu sabia de tudo e ninguém sabia como eu fazia. Agora você reinventou tudo, eu vou ter que reaprender, e todos vão saber porque você publicou para todo mundo. Como eu garanto o meu trabalho? Ele sorriu e disse assim: se eu quisesse você demitido, você já estava demitido. Eu estou te dando uma oportunidade de crescimento. E quando você ensinar outras pessoas, você está apto a subir na vida. Mas enquanto você não ensina, você vai permanecer o resto da vida sentado na mesma cadeira. Deixa eu dizer uma coisa: quando preparamos pessoas para nos substituir, significa que Deus vai nos dar um upgrade e nos colocar numa posição assim. Quando preparamos pessoas para cuidar daquilo que cuidamos, estamos prontos para subir degraus na nossa vida. Ei, Paulo foi isso. Paulo não se preocupou em fortalecer e formar pastores. E pastores, ele disse algo para Timóteo que me chama a atenção, que o desejo dele era que Timóteo fosse melhor do que ele. E eu procuro sempre dizer para mim: Deus, me dá esse coração de ensinar discípulos que vão ser melhores do que eu, não igual a eu, mas melhores, muito melhores do que eu, porque é assim que temos que pensar. Paulo não se preocupou em que alguém tomaria o lugar dele, porque o lugar que Deus deu para ele na história é dele e ninguém tira. Mas o lugar de Timóteo é de Timóteo, o lugar de Tiago é de Tiago, o lugar de cada um que foi colocado na história, e o teu lugar está garantido por Deus. Ninguém toma o teu lugar. Prepare pessoas, instrua pessoas pelo caminho, porque você vai ter uma vida abençoada por conta disso. Lá na frente você vai ver pessoas te procurarem para dizer: obrigado, porque o que eu sou hoje, você me ensinou a chegar lá. Gratificação. Dias atrás eu contei um testemunho para vocês aqui.
fui surpreendido por uma mensagem no Facebook. E um moço do nada apareceu e disse: você lembra de mim? E é uma bênção, irmãos, porque Deus dá a oportunidade de a gente pregar em outras igrejas. E aí a gente encontra às vezes com os irmãos da rua: pastor, como você vai? Como vai a pastora? Você, tudo bem? Aí o irmão sai e você fala: quem era ele? O bom é que a gente pode chamar todo mundo de irmão, né? Não precisa chamar pelo nome. E esse irmão falou assim: me conhece? Eu... O que eu faço? Põe uma carinha rindo. O que eu respondo? Eu, antes de responder, ele falou assim: eu sou um jovem que frequentava uma clínica, fui internado de uma clínica de recuperação em 98. E o Senhor foi lá ensinar a palavra de Deus naquela clínica e me ensinou a palavra de Deus, me instruiu. E depois que eu saí daquela clínica com aquilo que eu aprendi, eu nunca mais saí da presença de Deus. Eu imediatamente, antes de responder ele, fui daquele botão, desculpa, tem um botãozinho que você aperta na conversa e aparece ver perfil, e eu no perfil, fui ver o perfil dele. Quando vi o perfil dele, um moço casado, pastor de uma igreja. Na verdade, a igreja dele tem 5 congregações em Sorocaba e ele é o pastor das 5. E eu fiquei olhando e falei: Jesus. Aí eu comecei a conversar com ele e falei: sinceramente, eu não lembrava de você. Agora eu sei quem é você. E ele falou assim: pastor, aquela semente que foi plantada lá atrás frutificou, e eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu tenho essa mensagem salva, eu não vou apagar essa mensagem. Sabe o que Deus quer que você faça? Ensine, instrua pessoas no caminho do Senhor, instrua pessoas no trabalho. Pegue pessoas mais jovens ou até mesmo pessoas da sua idade e instrua, ensine eles como faz. Aquilo que você aprendeu, compartilhe, porque quando você compartilha, você está apto a receber mais da parte de Deus. Eu vou dizer algo para você: você vai criar conexões que lá na frente sempre vão se lembrar de você. Deixa eu dizer algo: Paulo escreveu essas cartas, compartilhou conhecimento, ensinou pessoas, ensinou discípulos, fortaleceu pastores nas igrejas, e esses pastores fortaleceram outros pastores. Mas uma coisa eles sempre falavam: eu aprendi com Paulo, continue. Eu aprendi com Paulo, continue. Eu aprendi com Paulo, continue. Depois de 300 anos que se passou dessa história, tudo que Paulo ensinou estava escrito, e eles colocaram num livro chamado Novo Testamento. E é por isso que nós temos escrito o Novo Testamento. Se Paulo não transferisse conhecimento, nós não teríamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, tão linda, sobre o Espírito Santo. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ensinando a igreja sobre os dons. Não teríamos a palavra da salvação, onde diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na carta aos Romanos, quando ele compartilhou, ele foi apto a deixar o conhecimento que Deus lhe deu chegar até o dia de hoje, para dizermos que Paulo, obrigado por aquilo que você escreveu e nos instruiu para chegarmos até aqui. Deixa eu dizer uma coisa: amanhã pessoas vão lembrar de você, vão falar de você para os filhos, vão falar de você para os netos. A tua história vai te perpetuar. Ensine o que Deus te ensinou. Compartilhe, escreva, use as suas redes sociais para compartilhar o versículo que você lê de manhã, para compartilhar um pensamento que Deus te deu. Perpetue. Eu procuro fazer isso. Às vezes o pastor fala: o que você está fazendo? É que nós conversando, veio um negócio assim, eu paro. E algumas coisas eu já escrevo direto no Facebook. Aí eu termino, ele falou: terminou? Vamos voltar a conversar? Porque a gente não pode perder o que Deus nos dá para compartilhar. Você não sabe, mas lá na outra ponta pode ter alguém que estava precisando ouvir aquilo que Deus colocou no teu coração. Quer ter uma vida abençoada? Compartilhe o que Deus tem te dado. Diga assim: eu vou compartilhar e vou chegar no final com uma vida abençoada. E sabe que
E muitas outras coisas poderia falar de Paulo. Mas eu quero chegar num ponto em que Paulo diz algo tremendo. Paulo está preso, condenado à morte. E ele escreve: o viver para mim é ganho, o morrer para mim é... O viver é Cristo, o morrer é ganho. Às vezes dá um trocadilho aqui, o tico e o teco, um atrasa. Que pregador pentecostal passa na frente do tico e o teco, depois que ele manda o recado: você errou, corrige aí. E logo em seguida ele diz assim: combati bom combate, acabei a carreira e guardei. Sabe qual é o maior sinônimo de uma vida abençoada para Paulo, que tem que estar na nossa história? Vivemos uma vida em que a gente chegue lá na frente e a gente tem orgulho de falar: eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira, mas a minha fé está aqui inabalável em Cristo Jesus. Não adianta termos uma vida abençoada e largarmos a nossa fé no meio do caminho. Não adianta largarmos a vida abençoada por conta de alguns combates que enfrentamos. Ontem eu escrevi que perder algumas batalhas nos dão estratégias para vencermos a guerra, novas estratégias. Ei, se você se sente derrotado em alguma área da sua vida, se prepare para Deus te dar uma nova estratégia, porque a batalha pode ter até sido uma batalha fracassada, mas a guerra, o Senhor garante a vitória. Você pode ter até tido um momento em que você teve uma crise que parece insuperável. Deixa eu dizer uma coisa para você: vem um tempo em que Deus vai mostrar que a batalha pode até ser difícil, mas a vitória é sua em Cristo Jesus. A guerra vai ser vencida e você vai conseguir chegar na tua história, uma história escrita pela mão de Deus, uma história abençoada, uma história de vitória, aonde você vai poder dizer para todos: eu combati sim o bom combate. A minha carreira que Deus me deu, eu concluí, e a fé está inabalável.